Olá, queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Reis, capítulos 5 a 7. E nos capítulos iniciais 5 e 6, quero falar sobre três homens, Naamã, Geazi e um dos discípulos de Eliseu. E o que tem de especial neles? Naamã descobre um novo propósito de vida, Geazi perde seu ministério, seu chamado, e o discípulo de Eliseu é restaurado o seu trabalho, se é assim que eu posso dizer, né? Uma lição espiritual sobre isso, seu ministério. E a gente vai perceber isso nos capítulos 5 e 6. No capítulo número 5 começa a história sobre Naamã. Ele é o comandante, é o general das forças armadas do rei da Síria. Ele é valente, diz o verso número 1, mas leproso. Ele tem uma escrava, essa escrava é de Israel. E ela diz, olha, se o meu senhor pudesse ir para Samaria e ter acesso e contato com o profeta Eliseu, ele naturalmente seria curado dessa lepra. O que acontece? Essas palavras que então ela fala à casa de Naamã, Naamã leva ao rei e o rei faz cartas para que então ele possa ser recebido pelo rei de Israel e chegar até esse profeta e receber então sua cura. O rei diz para Naamã, leve tesouros, leve presentes para agradecer pela sua cura. Leve presentes a essas pessoas que vão ser usadas para que você seja curado. E é o que acontece. Chegando Naamã para falar com o rei, é muito interessante. O rei se desespera, porque ele vê aquela carta como uma oportunidade para uma guerra entre a Síria e Israel. Imagine você, vem o comandante das forças armadas dos seus inimigos, né, os sírios, ele é leproso e ele tem uma carta dizendo, olha, fiquei sabendo que é em Israel alguém que pode curar Naamã, então que assim seja. Então ele vê aquilo como uma oportunidade para um conflito, uma guerra entre nações, entre Israel e a Síria. Ele rasga suas roupas na frente de Naamã, ele fica desesperado, ele pergunta, será que eu sou Deus? Para dar a morte a alguém ou a vida? Mas manda para Eliseu. E Eliseu, é interessante que quando Naamã chega perto da sua casa, ele manda um mensageiro e Eliseu não vai falar com Naamã. Ele manda um dos seus servos, manda um mensageiro dizendo assim, olha, Naamã, vai até o Rio Jordão, distante daqui 50 quilômetros e se banhe lá 7 vezes. E você vai ser curado. Naamã ficou completamente indignado. Ele se retirou. Por quê? Porque o profeta não agiu conforme ele esperava. Ele raciocinava, ele sonhava, ele tinha uma expectativa. Ele acreditava, diz o texto número 11, verso número 11 do capítulo 5, eu tinha certeza de que Naamã tinha uma expectativa de como ele seria curado. Ele chegaria até o profeta o receberia, eles conversariam, ele mostraria suas feridas, a sua lepra, o profeta colocaria a mão, oraria ao seu Deus e ele seria curado. É isso que o próprio verso número 11 está dizendo. Mas não foi assim. Por que não foi assim? Por que Eliseu, da parte de Deus, disse, Naamã, vai até o Rio Jordão e se banhe lá 7 vezes? Porque antes de Naamã ser curado, ele precisava ser humilhado. Ele não receberia aquilo que ele queria da forma como ele havia pensado. Não era do jeito dele, mas do jeito de Deus que as coisas aconteceriam. E há muitas pessoas que desejam muito uma cura e desejam muito algo de Deus, o ser salvo, perdão de pecados, mas do seu jeito. Já sei, eu vou na igreja e vou entregar o dízimo. Já sei, eu vou lá na igreja e vou me ajoelhar e vou fazer isso. Já sei, eu vou na igreja, vou levar minha família inteira e vou levar uma Bíblia. Já sei, eu vou fazer parte dessa denominação. E acham então que do seu jeito vão receber aquilo de Deus. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Saiba de uma coisa, se você deseja ser salvo, não é do seu jeito. Você precisa realmente tomar uma decisão, a mais importante da sua vida, sobre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E isso é mediante a fé. A graça de Deus sobre nós mediante a fé e não é por alguma coisa que a gente faça ou por obra alguma. E então, um dos servos de Naamã disse para ele, Naamã, se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa difícil, concernente você faria. Mas porque ele te pediu uma coisa simples, você não quer fazer? E ele atendeu esse servo, graças a Deus, foi até o Rio Jordão e se banhou 7 vezes. Quando isso aconteceu, na hora, ele foi curado. Ele voltou os outros 50 quilômetros, ele voltou até o profeta Eliseu para agradecer. E ele disse, olha Eliseu, eu quero te agradecer e eu quero dar para você o que eu trouxe. Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe roupas, eu trouxe tanta coisa e eu quero dar para você. Eliseu disse, não quero nada.
Não quero prata, não quero ouro, não quero nada do que você possa me oferecer, porque você precisa entender uma coisa. As coisas de Deus não se compram nem se pagam. Você recebeu tão somente pela graça de Deus sobre a tua vida. E é só isso. Porque talvez Naamã estivesse acostumado a pagar para ter. Pagar aos seus deuses para possuir deles libertação, proteção ou cura. Mas Eliseu estava ensinando agora esse homem de outro país, os sírios, sobre essa coisa tão importante que é a graça e a misericórdia de Deus. Então Naamã pediu, olha, então eu quero levar terra para minha terra. Eu quero levar terra de Israel um pouco, vou colocar em 2 jumentas, me permita isso, e eu quero levar para minha terra, para a Síria. E eu quero, a partir de hoje, adorar o único Deus de Israel e não mais outro, e só a Ele servir culto. Eliseu disse, tá bem, pode levar. E Naamã disse mais uma coisa que me impressionou ali no verso número 17, 18 e 19. Ele diz, Eliseu, mais uma coisa. Quando eu estiver com o meu rei na Síria e ele entrar no templo de Rimon, do seu Deus, e se ajoelhar e se prostrar em reverência e me obrigar a fazer o mesmo porque eu sou o comandante, e eu tiver que fazer a mesma coisa, saiba de uma coisa, Eliseu, eu não vou fazer de coração, eu vou fazer por fora, eu vou me ajoelhar porque eu preciso servir ao rei, mas não de coração, porque a partir de hoje é só o Deus de Israel que eu vou adorar, que eu vou servir. Olha o que Eliseu disse para Naamã, Naamã, vai em paz. Porque Naamã havia dito a ele que Deus me perdoe de fazer isso, mas vai ser por fora e não por dentro. Olha que coração. Nesse momento, com esse milagre extraordinário, Naamã havia se convertido. E era um novo convertido. Ele estava dizendo, olha, mesmo que eu me ajoelhe, não é porque eu quero. Mesmo que eu ajoelhe, é só por fora, não é por dentro. É só aparecendo, não porque realmente quero. Olha que coisa mais poderosa. E eu quero fazer uma reflexão. Como você tem servido Jesus? Só por fora ou também por dentro? Talvez você é alguém que tem se ajoelhado diante de tantas pessoas, que você tem de alguma forma se ajoelhado na igreja e que você faz o que tantos outros fazem, um familiar, ser um cônjuge, um filho, um pai. Mas você faz por causa deles ou faz porque quer? O que você faz é por fora ou é por dentro? É de coração. Saiba que aquilo que você faz é Jesus Cristo. Precisa ser do todo o teu coração. E aí então a história da sequência diz que Naamã vai embora. Mas Geazi, que percebe que seu mestre, o profeta Eliseu, não recebe nada então de Naamã, vai atrás de Naamã. E diz, olha Naamã. E Naamã disse, vai tudo bem, vai tudo bem. É o seguinte, chegaram alguns convidados de longe do meu mestre e a gente precisa hospedar eles e a gente está precisando de recursos para dar uma hospitalidade adequada a esses visitantes. O que Naamã faz? Dá para ele então Geazi prata e roupas. E Geazi traz. Quando ele volta para a casa de Eliseu, seu mestre, o profeta, Eliseu pergunta para ele, onde você foi? Ah, não fui em lugar nenhum. Você foi sim. Você foi conversar com Naamã e pediu para ele prata e roupas. E o texto diz ainda, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Olha que interessante. A Bíblia está falando aqui no verso número 26, não foi o que Geazi recebeu de Naamã. Só recebeu de Naamã 2 coisas, prata e 2 peças de roupa. Mas Eliseu está dizendo aqui, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. O que Eliseu estava falando de Geazi? Estava falando do coração de Geazi. O teu coração quer o conforto, o teu coração quer a riqueza, o teu coração quer ser rico. Você quer ter servos e servas, escravos às tuas ordens e ao teu favor. Você quer ser senhor sobre as pessoas. Eliseu estava falando sobre, mostrando o coração de Geazi. Embora ele fosse discípulo de um profeta, ele não queria se tornar um profeta, mas ele queria se tornar um rei, um senhor. Então a Bíblia diz, portanto a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, esse foi o castigo, olha que interessante. Naamã vai embora, novo convertido, com o Senhor de Israel como seu Deus. E nesse momento Geazi perde seu ministério. Perde de ser discípulo do profeta Eliseu, extraordinário que é, diz a palavra de Deus. Nesse momento, por causa da cobiça, um homem perde seu chamado. Não permita isso. Não permita que você, por causa da cobiça, daquilo que tanto se deseja e quer, perca coisas espirituais, seus dons, seu chamado por Deus. E o terceiro homem é aquele que foi trabalhar, tirar lenha
cortar árvores para aumentar a escola de profetas, que estava muito apertada. E então ele, nessa situação toda, derrubou uma árvore, mas o machado, o ferro do machado cai no rio, e ele se apavora e ele diz: "Ah, meu senhor, era emprestado." Eliseu vai até ele rapidamente e pergunta: "Aonde você mais ou menos derrubou o ferro do machado?" Ele diz: "Mais ou menos ali." Eliseu pegou um galho, colocou na água e o ferro do machado flutuou, e aquele então discípulo de Eliseu pegou o machado e eles foram embora. E eu quero chamar a atenção aqui, aquilo que o discípulo de Eliseu disse, esse trabalhador: "Ah, meu senhor, era emprestado." Ele temeu tanto, porque ele estava perdendo, ele perdeu aquela ferramenta no rio, caiu. Aquilo era algo caro, valioso, e de outro, não dele mesmo. Ele mesmo diz: era emprestado. Que a gente possa ter consciência daquilo que a gente tem não é nosso, é emprestado. Que a gente possa ter consciência que a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família, nosso chamado, nossa igreja, nossos dons, é emprestado, é de Deus. Ninguém tem algo se não receber de Deus. Então eu quero que você tenha noção de que aquilo que você possui não é teu, é de alguém. Então você precisa cuidar bem. Então você precisa ter zelo, ter esmero com aquilo que é dos outros. No caso de Deus, você pertence a Ele. No final do capítulo número 6, então, vai falar sobre a Samaria que é cercada pelos sírios. Vai haver muita luta entre os sírios e Israel. Samaria é cercada e é sitiada de tal forma que há uma grande fome. E essa fome é tão severa que duas mães combinam de comer os filhos. E realmente é o que fazem, acabam cozinhando um dos filhos e comem para não morrer de fome. E quando a fome é tamanha e vão então cozinhar outro, a mãe foge e não quer fazer isso com o seu próprio filho. Quis fazer com o filho da outra, mas não com o seu. Essa mãe então vai reclamar isso ao rei. O rei fica sabendo dessa coisa terrível, rasga as suas roupas e diz: "Olha, eu vou matar o profeta Eliseu se não houver uma resposta da parte de Deus hoje." Olha que ponto. Duas mães cozinhando seus filhos para comer. A que ponto chegamos? A que ponto caímos? Como está a sua vida espiritual? Cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com a sua vida com Deus, cuidado com até que ponto chegar, cuidado com achar que não tem limite para certas coisas. Duas mães chegaram a cozinhar seu próprio filho, tamanho era a fome em Samaria, porque estava cercada pelos sírios, os inimigos. E o rei o que faz? Rasga suas roupas, fica irado, fica nervoso, mas se arrepender que é bom, neca. Por quê? Porque ele mesmo diz, eu vou matar Eliseu. Ao invés de ele ter arrependimento, ele tem revolta. E eles vão então com os soldados até a casa de Eliseu, chega lá e Eliseu dá boas novas, dá boas notícias então ao rei e aos seus soldados. Amanhã, nessa mesma hora, vai ter comida de sobra, vai ter comida suficiente para todo mundo a um preço justo. E é o que aconteceu. O capitão do rei de Israel não acreditou. O profeta disse: então você não vai participar de tudo isso que vai acontecer, dessas boas novas. O que aconteceu? Durante a noite, 4 leprosos que estavam fora da cidade e no meio entre os sírios e Samaria, 4 leprosos pensaram: se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome como eles. Então vamos até o arraial dos inimigos? Se eles nos matarem, morremos. Mas se eles tiverem misericórdia da gente e nos derem de comer, vamos fazer isso, porque aqui não dá, senão a gente vai morrer também. E eles vão. Nessa caminhada até o arraial dos sírios, quando eles chegam lá, está tudo abandonado, de uma hora para outra, a fogueira ainda com fogo, a panela ainda quente, os animais ali e tudo abandonado de forma desesperada. A Bíblia diz que quando os 4 leprosos iam em direção ao acampamento dos inimigos, Deus fez os inimigos ouvirem um som dos passos dos 4 leprosos como se fosse um grande número de exércitos e soldados. Por causa disso que os sírios saíram correndo. E então eles estavam lá, pegando aquelas roupas, joias, despojos, comendo, bebendo, descansando, matando a fome. Eles disseram no verso número 9, não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos.
Os 4 leprosos entenderam que era um dia de boas novas, uma notícia boa. Os inimigos foram embora e deixaram comida para todo mundo. Vamos voltar para Samaria, falar ao rei e a cidade saia então para também poder comer e poder beber. Isso eram as boas novas. Eles estão dizendo, não estamos fazendo o que é certo. Esse dia é de boas novas e nós nos calamos. E você sabe que nós temos umas boas novas para anunciar. A de que Cristo morreu por nós. Deus que se fez carne e morreu por nós, para aplacar a ira de Deus e também nos reconciliar com o Senhor e morrer pelos nossos pecados. Isso é boa nova. Será que temos nos calado? Se temos nos calado, que a gente possa chegar à conclusão e à consciência como esses leprosos. Não estamos fazendo o que é certo. Fale de Jesus aos outros. Fale o que você sabe. Conte o teu testemunho. Talvez você não seja um teólogo para falar de forma tão eloquente sobre as Escrituras, mas fale aquilo que Jesus Cristo tem feito na tua vida e fale a quem você puder, a tantos outros, não importa quem seja, em que momento, por quanto tempo. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. As boas novas chegaram na cidade e eles foram então até o arraial dos inimigos e pegaram todo aquele despojo e pegaram comida e aconteceu exatamente aquilo que Deus havia dito através do profeta Eliseu. Houve comida em abundância, a um preço justo, mas o capitão, que foi colocado naquele momento na porta da cidade, morreu pisoteado pela população e não pôde desfrutar de tudo isso, conforme também o profeta havia dito. Por quê? Porque ele escolheu não acreditar nas palavras de Deus. Quem é você? Eu quero te dizer, creia, acredite em tudo aquilo que Deus disse. Deus te abençoe.